Olá pessoal da RegTech, estamos de volta no nosso curso técnico em meio ambiente na modalidade à distância. Estamos retomando o nosso curso com a nossa disciplina de projetos ambientais. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco aí sobre os projetos institucionais, tá? Tudo isso acompanhando o nosso plano de disciplina para que a gente dê continuidade. Então na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esses projetos institucionais. O que são esses projetos ambientais institucionais? E também os projetos de pesquisa, né? Na verdade, nada mais são do que projetos que são realizados por órgãos e entidades diretamente ligados à educação. Então são projetos que são desenvolvidos por entidades geralmente ligadas ao quê? Ao ensino, ao desenvolvimento tecnológico, ao desenvolvimento sustentável, entre outros fatores que se encontram nessa base. Então esses projetos institucionais nada mais são do que projetos que são realizados por esses órgãos ou entidades que têm esse tratado com relação ao que? As questões ligadas à educação, ao desenvolvimento tecnológico. A gente tem como alguns exemplos aí o que? Algumas escolas federais, estaduais, municipais. A gente tem universidades que desenvolvem projetos ambientais institucionais, que desenvolvem projetos na área, que são, inclusive, algumas universidades no nosso país são referências com relação a esses projetos ambientais. Temos aí algumas faculdades que também desenvolvem esses projetos. Então a gente vai começar a acompanhar e começar a entender que são o quê? Que nada mais são do que projetos que têm uma retomada com relação a esse processo de ensino-aprendizagem. O que é? A gente vai ver um pouco aqui sobre as características. O que é bem marcante com relação a esses projetos? Eles geralmente são desenvolvidos com o intuito de quê? De pesquisa. Se tem-se uma vertente a ser trabalhada sobre o lado da pesquisa, mas geralmente eles são grandes vertentes para projetos de empresas. Então a gente está podendo acompanhar o quê? Que geralmente os projetos ambientais ele tem um segmento de pesquisa a ser desenvolvido. É bem comum hoje que algumas empresas elas chegam a contratarem quadro humano, chegam a fazer parcerias com algumas universidades, com algumas escolas, para que esses projetos sejam realizados. Titularidade de exemplos, a gente tem empresas como a Vale. A Vale já fez parceria com algumas universidades no nosso país para que esses projetos ambientais fossem desenvolvidos dentro do quê? Dentro dessas empresas. Isso é interessante por quê? Porque cria um elo geralmente entre o quê? Entre os atores que estão diretamente envolvidos com o processo de ensino, no caso das escolas, universidades e faculdades, e essas empresas que têm o quê? Que têm um caráter executivo. Então a gente tem como trabalhar um pouco da questão da teoria junto à prática desses projetos. Então é de super importância essa parceria existente entre essas empresas e entre esses ambientes escolares, tá bom? Aqui a gente está vendo nesse próximo slide um exemplo que foi feito o quê? De um projeto ambiental feito pela Universidade Estadual do Paraíba. Geralmente esses projetos são bem comuns, vocês já podem até ter visto algo parecido, que é um projeto realizado que é um projeto muito voltado à questão de adoção de árvores. A gente está tendo aqui, eles até intitularam o projeto aí, Projeto Adote uma Árvore. Então o que são? São projetos realizados pela Universidade Estadual da Paraíba com o intuito de distribuição de mudas frente ao campus. Foi feito um trabalho com relação ao quê? Uma campanha de conscientização com relação ao quê? A todas as pessoas que diretamente estavam envolvidas com a universidade. Então foi feito um trabalho com o intuito de que esse projeto pudesse ter continuidade. De tal forma que o quê? Que a distribuição dessas mudas foram ocorrendo e o projeto foi tendo continuidade. Tudo bem? Mas professor, o que a gente tem que entender com relação à importância desses projetos ambientais? Por que os projetos institucionais eles possuem características particulares? Por que eles têm essa gama de situações? Por que devem existir essas parcerias? Geralmente, pessoal, uma característica bem marcante com relação a esses projetos ambientais o que? As experiências nas situações em que eles se encontram. É por isso que essas empresas, ao qual nós citamos anteriormente, elas vão buscar o que? Elas vão buscar apoio, principalmente nessas universidades. Por que elas vão buscar apoio nas universidades? Porque geralmente esse pessoal já detém de alguma experiência naquele campo. Geralmente esse pessoal já tem alguma experiência com relação ao quê? Ao trabalho a ser desenvolvido naquela área. Então, essa parceria ela é fundamental, porque eu vou ter um quadro humano capacitado e experiente para que esse projeto possa ser realizado. Então, uma característica bem marcante com relação a esse projeto, eles são característicos por envolver questões políticas, sejam elas políticas sociais, sejam elas políticas ambientais, políticas estruturais. Então, os projetos institucionais possuem essa característica bastante atrelada a eles, além de também proporcionarem grandes benefícios, incluírem também no seu quadro profissional uma gama desses profissionais. Então, os projetos institucionais são bastante marcantes por conta disso. A gente tem uma titularidade, uma particularidade com relação a ele,
principalmente as questões aos quais eles são envolvidos, os benefícios pelos quais serão proporcionados em função dos projetos e também por incluir essa gama de profissionais. Como a gente viu em aulas anteriores, projetos ambientais eles podem ser atuantes em diversas áreas. E aqui eu citei algumas dessas áreas que são as principais, geralmente são as que são mais trabalhadas com relação aos projetos ambientais institucionais. A gente tem como exemplos aí a racionalização do uso do solo, do subsolo, racionalização da água e do ar, o planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais é uma área, uma vertente bastante trabalhada e muito importante. A proteção dos ecossistemas com preservação de áreas representativas, o controle e o zoneamento das atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras. Então, como a gente viu até em aulas anteriores, a gama dessas áreas em que podem ser atuados os projetos ambientais, ela é uma gama muito grande. Então a gente pode trabalhar com esses projetos ambientais em diversas vertentes, tudo bem? Só para a gente tentar relembrar um pouco e tentar focar sobre essa questão desses projetos, a gente viu com relação àquela interação, para que a gente possa ter essa condicionante de meio ambiente, a gente viu que essa interação entre os três meios ela é essencial. Então, por que a gente está dando uma relembrada disso? A gente viu que as áreas de atuação elas são as mais diversas, elas vão passar por esses três meios. Lembre que a gente falou que é bem característico eles trabalharem geralmente com o quê? Com problemas, com questões relacionadas a questões políticas, sociais, ambientais, estruturais. Então, se a gente for analisar o pé da letra, todas essas condicionantes elas vão passar pelos três meios aos quais nós citamos: meio físico, meio biótico e meio antrópico. Então, é por isso que quando a gente vai trabalhar com esses projetos, a gente tem que entender bastante a relação, a interação que existe entre esses três meios. Se eu não observar isso, se eu não tomar isso como uma particularidade, possivelmente esses projetos não vão ter um andamento correto. Então isso é uma observação muito importante a ser feita. A gente vai falar um pouquinho hoje também sobre a questão da viabilidade ambiental. O que seria uma viabilidade? O que se entende por algo viável? O que seria algo que tem uma certa viabilidade? Para mim é viável aquilo que tem o quê? Que tem consequência, que tem execução, que tem ação. Então a viabilidade ambiental ela é uma característica bastante marcante nesses projetos e ela deve ter uma observação muito peculiar com relação a isso. Por que eu tenho essa importância? Qual a importância da viabilidade nos projetos ambientais? É só a gente retomar aquilo que a gente estava vendo inicialmente em nossas aulas. Se eu não tiver uma preocupação com relação ao quê? Ao controle de custos, com relação ao controle de gastos, ao cronograma ao qual o meu projeto vai ser executado, eu não vou conseguir fazer com que essa viabilidade aconteça. Isso é a mesma coisa que acontece com os projetos institucionais. É por isso que a gente está reforçando essa ideia. Lembre que a gente falou que nos projetos institucionais, geralmente, essas parcerias realizadas entre empresas privadas e universidades, faculdades, escolas, geralmente elas são realizadas por quê? Porque essas instituições de ensino elas detêm quadro profissional que possui experiência nessas áreas. Então, essa viabilidade ambiental ela vai ficar mais assegurada, porque eu tenho profissionais que vão trabalhar diretamente com essas questões. São pessoas que lidam no seu dia a dia diretamente com essas condicionantes, com essas vertentes. Então é muito importante nos projetos, não só em todo e qualquer tipo de projeto ambiental, você saber a viabilidade ambiental daquele projeto. Justamente porque para que não se tenha prejuízo posteriormente em novas ações. E o gerenciamento ambiental também deve ser uma vertente bastante pontualizada com relação a esses projetos. Eu saber como que vai se dar esse ordenamento, como que essas condicionantes vão acontecer, como que eu vou fazer o gerenciamento desses recursos para que esse projeto realmente possa ocorrer de forma eficaz. Então a gente está vendo até um exemplinho aqui, ó, a questão do organograma de um sistema de gestão ambiental. Isso, pessoal, é só para título de exemplificação, para que a gente possa entender que a viabilidade de determinada coisa ela vai estar atribuída a várias vertentes. Um sistema de gestão ambiental, por exemplo, isso é só para título de exemplificação. Ele vai depender de diversos segmentos. A gente está vendo aí o sistema de gestão, a gestão ambiental em si, ela vai depender do sistema, do estudo de aspectos de impactos ambientais, a matriz energética sustentável, da gestão de recursos hídricos, da gestão de resíduos sólidos. Então, tudo isso são vertentes que devem ser trabalhadas ao longo desse meu projeto ambiental. A gente está vendo a imagem, por exemplo, isso é uma usina de asfalto. Vocês estão vendo aqui na nossa lateral. É uma usina de asfalto que faz o que? A produção dessa massa asfáltica. Então, por exemplo, a gente vai ter o que? Exploração de jazidas, para que eu tenha matéria-prima para produzir o asfalto. A gente vai ter o que? Teremos aí a questão do controle de poluição do ar, porque a gente vai ter um maquinário. Então, que projetos eu vou ter que desenvolver para que essa minha atividade possa realmente acontecer de forma viável?
Que projetos devem ser inseridos para que essa atividade realmente possa acontecer de forma contemplativa? O que eu vou ter que trabalhar para que esse projeto realmente aconteça? Então nós falamos anteriormente que esses centros de pesquisa e projetos institucionais são vistos como referência nessas áreas de atuação, onde serão desenvolvidos projetos. É muito importante frisar isso. Por que são referência? Porque esse quadro pessoal, o quadro histórico desses projetos, sempre são feitos com pessoas que já têm o quê? Que já têm alguma capacidade com relação a esse trabalho. Então tudo isso deve ser observado na elaboração desses projetos. A gente viu anteriormente, eles são realizados por órgãos e instituições ligadas ao ensino. Então é por isso que essa segurança ela é feita de forma maior, porque eu tenho um quadro pessoal, eu tenho pessoas que trabalham diretamente por isso. E aquela particularidade que a gente viu. Esses centros de pesquisa, esses centros institucionais, eles detêm quadro profissional apto a realizar parcerias e projetos. Não só essas parcerias, mas também para que possam fazer elaboração e execução dos projetos. A gente citou aí alguns exemplos de o quê? De universidades, de centros de pesquisa que realizam e fazem, elaboram projetos ambientais. A gente tem como exemplos aí a Universidade Federal do Paraná, ela realiza ações nesse sentido. A nossa Universidade Federal do Piauí ela também já trabalhou com alguns projetos ambientais. O nosso instituto ele também trabalha com projetos ambientais. Vocês vão poder observar depois lá na plataforma. A gente vai estar dispondo para vocês um dos projetos que foi realizado aqui por um dos nossos professores. Então vocês vão poder ver esse projeto, até tê-lo como base e poder estudá-lo melhor e aí observar as várias particularidades que a gente vai encontrar nesses projetos ambientais. A gente está vendo nesse momento agora um capítulozinho especial sobre políticas públicas. Só relembrando, a gente já viu isso em aulas anteriores. As políticas públicas nada mais são do que um conjunto de ações ou normas de caráter estatal visando o que? Determinados objetivos. Relembrem que a gente falou sobre a importância dessas políticas públicas. Por que se deve ter essas políticas públicas? Por que se deve entender o relacionamento feito entre as políticas públicas e os projetos ambientais? De que forma eu vou poder entender essa relação projetos ambientais e políticas públicas? Como a gente viu, são conjuntos de ações e normas de caráter estatal. Então elas vão estar voltadas diretamente ao quê? A setores que vão estar ligados diretamente à participação popular. Então é por isso que essas políticas elas devem ter importância com relação a essa participação popular. Isso também não se exime desses projetos institucionais. É tanto que eles, quando forem realizados, eles terão que ter, pelo menos a título inicial, a participação popular, para que isso possa se dar efetivamente com uma importância maior. A gente tem até como exemplo, a gente colocou as imagens em políticas públicas voltadas ao que é a área habitacional. Um dos exemplos a gente tem o que? Tem um PAC, moradia. A gente tem políticas públicas voltadas aí na área de saúde. A gente tem políticas públicas voltadas ao que? Nas questões de controle ambiental, monitoramento ambiental. Então a gente tem que tentar relacionar essas ações que serão desenvolvidas com o que? Com as ações, com os objetivos ao qual serão traçados os nossos objetivos nos projetos. Assim também não será diferente nos projetos ambientais. Tudo bem, pessoal? Então na aula de hoje a gente só refrisou um pouquinho, falando sobre esses projetos institucionais, que nada mais são do que projetos que são desenvolvidos para os centros de ensino. Então eles têm sua importância, como a gente viu, por quê? Porque detêm profissionais qualificados para isso, detêm geralmente profissionais que têm experiência naquele campo ao qual atuarão. E também são particularidades desses projetos, o que? Centros de ensino. Tudo bem, pessoal? Então, sucesso para vocês. Qualquer dúvida, podem repassar novamente o e-mail. A gente está reprogramando toda a nossa rede, todo o curso, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem me passar que eu vou estar inteiramente à disposição. Tudo bem?